Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 15 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta terça-feira, 31 de maio, chega hoje ao fim a Cimeira Extraordinária da União Europeia. Em cima da mesa voltaram a estar sanções contra a Rússia e o fim das compras de petróleo russo. Política, segurança e economia são alguns temas fortes da conferência entre os países africanos e Israel, que decorre na Embaixada de Israel, em Paris. O governo assegurou em Moçambique que tem estoques de trigo suficientes para fazer face às necessidades do país até junho. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir o bloco informativo sob o comando técnico de Mussali Chili. O jornal começa agora. Bissau 94 FM. Começamos com a atualidade internacional. Chega hoje ao fim a Cimeira Extraordinária da União Europeia. Em cima da mesa voltaram a estar sanções contra a Rússia e o fim das compras de petróleo russo. O dia fica também marcado pelo impacto em África da invasão russa da Ucrânia. Vasco Gandra, em Bruxelas, tem mais informação. No primeiro dia de trabalhos, e já noite adentro, os líderes europeus alcançaram um acordo político para embargar o petróleo russo. O acordo prevê cortar o petróleo que chega por via marítima e isentar temporariamente o oleoduto que fornece petróleo russo à Hungria, República Checa e Eslováquia. O embargo deverá assim abranger, até ao final deste ano, 90% do petróleo russo exportado para a União Europeia. Após o acordo, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que o objetivo desta medida é parar a máquina de guerra russa e o financiamento da sua capacidade militar. O embargo ao petróleo é a principal medida do 6º pacote de sanções da União Europeia à Rússia por causa da invasão da Ucrânia. Outras medidas incluem a suspensão do Sberbank, o maior banco comercial da Rússia, do Sistema Internacional de Pagamentos SWIFT e a inclusão de acusados de crimes de guerra em Bucha na lista de indivíduos sujeitos a sanções europeias. Hoje, no segundo dia de trabalhos, os líderes tinham na agenda, entre outros pontos, uma discussão com o líder da União Africana, Macky Sall, com o objetivo de coordenar iniciativas para reduzir a insegurança alimentar global provocada pela guerra na Ucrânia. Vasco Gandra, Bruxelas, RFI. As forças russas controlam parte de Severodonetsk, uma cidade no leste da Ucrânia que a Rússia tem estado a bombardear e a tentar controlar há semanas, anunciou esta terça-feira o governador da região. Mais pormenores com Nédia Ribeiro. As forças russas avançam no leste da Ucrânia e controlam agora parte de Severodonetsk, a principal cidade da região separatista de Lugansk. Há várias semanas que o exército russo tenta cercar Severodonetsk, tendo intensificado a ofensiva nos últimos dias, com os combates a fazerem-se nas principais artérias da cidade. O presidente da Câmara de Severodonetsk diz que a cidade está em ruínas e que dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as casas. Ontem, o presidente Volodymyr Zelensky admitiu que o exército ucraniano está a ter dificuldades no terreno. As cidades de Severodonetsk e Lysychansk estão localizadas a mais de 80 quilómetros a leste de Kramatorsk, que se tornou o centro administrativo ucraniano no Donbass desde que separatistas apoiados por Moscovo tomaram a parte oriental desta região em 2014. Equipas de resgate encontraram hoje mais um corpo nos escombros de um prédio que desabou em 23 de maio no sudoeste do Irão, elevando o número de mortos para 34, disseram as autoridades locais. O governo do primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau apresentou uma proposta de lei que deverá congelar a partir do outono a importação, a compra ou a venda de armas de fogo pessoais no Canadá. Timor-Leste assinou hoje com a Alcatel Submarine Network o contrato de instalação de um cabo submarino para a ligação de fibra óptica entre Timor-Leste e a Austrália, avaliado em 40 milhões de dólares. Política, segurança e economia são alguns temas fortes da conferência entre os países africanos e Israel, que decorre na Embaixada de Israel em Paris. Paris é quase o epicentro ocidental do que se passa em África, daí a escolha de Israel, aponta o especialista de política internacional Rui Neumann. A escolha de Paris nunca é por acaso. Primeiro, por causa das relações da França, as relações tradicionais de França com o continente africano, com os países francófonos, onde Israel tem um interesse particular. Vimos que estabeleceu as relações diplomáticas com Marrocos agora recentemente, tem grandes projetos diplomáticos e de cooperação militar
tecnologia e agricultura com o Senegal, historicamente com o Gabão, com a República Democrática do Congo, ou seja, Paris é um pouco o centro nervoso de onde se passa as questões africanas, onde circulam os principais atores africanos e onde são abordadas as principais questões africanas. Portanto, Paris é quase o epicentro ocidental de tudo o que se passa em África, daí a escolha do Estado de Israel não é uma surpresa. Além disso, tem um apoio também de uma grande comunidade judaica em França, que certamente isso também facilita em todo este intercâmbio diplomático. Rui Neumann, especialista de política internacional, entrevistado por Lígia Anjos. Maputo 105 FM. Continuamos com a atualidade na África lusófona. O governo assegurou que Moçambique tem estoques de trigo suficientes para fazer face às necessidades do país até junho, mas o país pode viver uma escassez do produto a partir do mês de julho. Apesar de o governo ter dado indicações para que tanto importadores e distribuidores de trigo fazerem reservas do produto, a diretora da Justiça Ambiental, Anabela Lemos, defende ser necessário que Moçambique termine com dependências que podem destruir o país. Num cenário desses, o trigo, o pão, é muito a base da nossa alimentação em Moçambique. Um cenário desses pode ser muito grave para o país. Já houve, no passado, greves do pão, só o aumento do pão, que fez com que as pessoas fossem à rua e houvesse coisas horríveis. Então, esperamos que isso não aconteça. Ao mesmo tempo, é um aviso daquilo que já vem advocar há muitos anos, a soberania alimentar. Enquanto nós estivermos a depender de país para a nossa alimentação, situações dessas vão piorar. E agora é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Amanhã vai ser uma cheia num país que nos fornece, seja que alimentação for, e eles vão pensar primeiro no país deles, depois exportar. Então nós temos que começar, mais uma vez, a pensar na crise que vivemos, na situação a nível global e pensarmos muito seriamente em sermos soberanos na nossa alimentação. E nós temos terra, nós temos 70% ou 60% da nossa população que é camponesa e podemos fazer. Por que não fazemos? Já estamos independentes há mais de 40 e tal anos e andamos aqui a depender de países, a depender para tudo e mais alguma coisa. A nossa dependência tem que acabar, senão vai destruir o nosso país. Anabela Lemos, diretora da Justiça Ambiental, entrevistada por Lígia Anjos. Na Guiné-Bissau, a Liga dos Direitos Humanos alerta para o que qualifica de situação extremamente preocupante dos detidos na sequência da suposta tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro. Boubacar Touré é o respectivo vice-presidente. Ouçamo-lo em declarações à agência Lusa. Nós estamos muito preocupados, enquanto Organização de Defesa de Direitos Humanos, com a situação dos detidos. Os relatos, as informações que nos chegam através dos familiares e advogados, a situação é extremamente preocupante. Os detidos na 2ª Esquadra e na base aérea de Bissalanka, a Força Aérea, há um centro de detenção. Esses 2 sítios, as pessoas vivem em condições infra-humanas. Na 2ª Esquadra, as celas não têm condições mínimas. Praticamente todos os detidos já têm problemas de saúde, já foram evacuados, foram internados. Vários detidos foram internados no Hospital Nacional nesse momento. Na base aérea, os detidos não têm nem sequer acesso a visitas familiares, a advogados, mas o mais agravante, nem sequer têm acesso ao sol, ao banho de sol. Desde que entraram nessas celas, não tiveram acesso a banho de sol e nós temos informações em como essas pessoas correm mesmo perigo de vida. Os voos domésticos em Cabo Verde movimentaram mais de 18 mil passageiros em abril, o valor mensal mais elevado desde o início da pandemia de Covid-19, segundo dados da Agência de Aviação Civil. O primeiro governador do Banco de Cabo Verde, Corentino Santos, que liderou o Banco Central de 1975 a 1984, morreu no domingo aos 75 anos. Nos Estados Unidos da América, anunciou hoje aquela instituição em comunicado. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt, nas redes sociais, Facebook ou Twitter. Basta procurar RFI Português. Até breve.